paz do Senhor Jesus, irmãos. Glórias a Deus por essa grande oportunidade que o Espírito Santo de Deus nos concede mais uma vez nesta noite para a honra e para a glória do Senhor. Hoje é uma noite que Deus nos dá graça para celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, ao qual Ele diz gloriosamente que nós devemos fazer com ela verdadeiramente uma participação das nossas vidas entronizadas na morte, na crucificação e na ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Que a eternidade de Deus possa nos trazer grande alegria e assim possamos nós também participar dos escritos sagrados de Deus e assim nos levar à eternidade até os dias que convierem a Deus assim nos conceder. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo... Espera aí que eu vou dar o capítulo para os irmãos. Capítulo 1 também. Vou ler do verso 13 até o verso 15, em nome de Jesus. Verso 13 até o verso 15, amém? Vamos ler em nome de Jesus a palavra do Senhor. O título é a Santidade na Vida. Diz assim a Escritura Sagrada. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. Até aqui. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vemos que há uma necessidade muito profunda de nós observarmos os Escritos Sagrados de Deus e, em muitas ocasiões, nós sempre trazemos a ruminar em nossa mente que a lei é coisa do passado. Todavia, nós sabemos que não é, porque o próprio Jesus Cristo disse, eu não vim, tirar o uso obrigatório da lei, mas vim fazer cumprir. Então nós observamos o seguinte, que Pedro está fazendo uso, nessa palavra, de uma palavra que procede da lei. Ou seja, essa palavra é uma palavra que tem proeminência na lei, ainda que ela esteja na graça. Graças a Deus por isso, porque o Senhor nos dá graça de confirmar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então a palavra, ela nos traz muitas forças nesta noite, e eu creio que Deus vai nos abençoar, vai nos ajudar a trazermos cada vez mais uma proximidade da soberania de Deus na sua palavra, através da nossa fé. O Escrito Sagrado inicial, ele mostra aqui uma palavra em que diz da seguinte forma, por isso, verso 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós observamos, irmãos, que todas as questões de nutrição para o homem, elas vêm diretamente da pessoa de Jesus Cristo. Então você observa que o texto é aberto aqui, ele está dizendo aqui, por isso, cingindo o vosso entendimento. Nós temos o quê? O entendimento espiritual. Nós temos uma intelectualidade que é dada por Deus, ou seja, a própria inteligência, ela é trabalhada de forma que nós possamos trazer o discernimento, ou seja, o discernimento com o entendimento. Então ele está dizendo aqui, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça de Deus. Então uma pessoa que é sóbria é uma pessoa que está naturalmente modesta, é uma pessoa simples, uma pessoa que tem aquela temperatura em que pode trazer um discernimento muito rápido e hábil dentro de uma situação, principalmente uma situação de contexto espiritual. E ele está dizendo, esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Deus. Então, quando nós falamos da graça de Deus, irmão, nós estamos falando em algo muito profundo, muito poderoso, algo que tem uma preciosidade para os seres humanos através da maturidade em que nós adquirimos de forma espiritual dia a dia. Então, quando nós cingimos os nossos entendimentos, e ele pede para que nós sejamos sóbrios, nós estamos com uma estrutura lúcida, uma estrutura simples, uma estrutura modesta acerca de tudo aquilo que veio da parte de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos na Escritura Sagrada, que o próprio Deus mostra que nós devemos ser simples como uma pomba e prudentes como uma serpente. Então, em todo tempo, essas palavras, elas são ensinadas e elas devem ser
até mesmo ruminadas pela nossa mente, pelo nosso coração, com toda a autoridade, com toda a ousadia, porque você vai fazer uso dessa palavra na sua vida e você vai começar a ver que dentro desse contexto inicial, eu separei aqui um verso muito interessante, que é o verso principal em que diz: portanto, sabei que aquele que vos chamou é santo, sede, pois, santo em toda a vossa maneira de viver. Então, quando você começa a trazer um entendimento da parte de Deus, como diz aqui o próprio escritor, você traz uma maturidade, você traz uma simplicidade de comportamento e até mesmo você averba, você atesta, você assegura para você que você precisa ser uma pessoa santa. E por que o próprio texto diz isso? Sede santo, como é vosso, saber que aquele que vos chama é santo, sede, pois, santo em toda a vossa maneira de viver. Nós temos uma maneira de viver. Nós temos uma maneira de proceder, nós temos uma maneira de conviver, nós temos uma maneira de nos socializarmos uns com os outros, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, nós temos um procedimento que é dado por Deus. Mas ele está dizendo aqui que esse procedimento central é um procedimento que deve ser santo, ou seja, ele deve carregar atitudes sagradas da parte de Deus. Então aqui há uma proeminência gloriosa dentro dessa palavra, na graça, em que mostra que a lei abre um parêntese enorme para que nós possamos estacionar o nosso coração. Então Pedro faz uso aqui, dizendo: sede santos, como é vosso Pai que está no céu. Ou diz: sabia que aquele que vos chamou é santo, sede, pois, santo em toda a vossa maneira de viver. Deus, irmãos, nos dá graça. Eu gostaria muito que os irmãos abrissem na palavra de Deus, no capítulo 19 do livro de Levítico. Nós vamos ver que essa palavra é ratificada por Pedro considerar naturalmente as consultas à lei de Deus. Eu gostaria que os irmãos enfatizassem sobre isso, porque aqui nós vamos ver no capítulo 19, e o verso 2, 19, 2. Amém? Eu pensei que era 12. 19, 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Vou repetir de novo: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então nós observamos aqui que Pedro está fazendo uso de uma palavra da lei. E nós que estamos em Cristo Jesus, devemos trazer a consideração maior de que Jesus Cristo e até mesmo os discípulos foram ensinados a trazer as prerrogativas da lei, porque elas são palavras que haverão sempre de serem perpétuas. E ele está dizendo aqui que nós devemos ser santos como o nosso Deus é santo. Então isso é uma coisa que parece óbvia, mas na verdade, em nem todos os momentos isso é uma coisa óbvia diante de nós. E por que eu quero enfatizar essa palavra nesta noite? Eu quero enfatizar, irmãos, porque as Escrituras Sagradas, elas nos trazem um endereçamento muito glorioso para que todo o contexto dessa palavra ele seja trazido aos nossos corações de uma maneira mais brilhante, de uma maneira mais efusiva, de uma maneira mais assim real para as nossas vidas. Nós observamos que aqui, ele está dizendo aqui de uma forma muito gloriosa, no verso 14: como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente à vossa ignorância. Então, quer dizer, nós sabemos que muitas coisas que nós fazíamos no passado não eram aprovadas por Deus, porque até mesmo elas não estavam dentro de um contexto de aprovação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, como que tinhais antes na vossa ignorância. Então todos nós tivemos um passado em que estivemos estacionados na ignorância, mas louvado seja Deus, que da ignorância fomos para a graça de Deus, trazidos pelo onipotente poder do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo. Eles estão fazendo aqui uma transição, o autor, de um verso para o outro. Ele agora é o que traz uma ênfase gloriosa desse texto que foi lido. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, pois, santo também vós todos, em todo o vosso procedimento viver, em toda a vossa maneira. Então, o que nós observamos aqui? Ele está trazendo uma ênfase que nós precisamos ser santos. O que tem a ver ser santo? É ser uma pessoa separada, consagrada, com concepções da justiça de Deus, e não a justiça da pessoalidade humana. Porque esse texto aqui, irmãos, ele traz aqui uma gloriosa referência, porque dentro de uma obra em que Deus faz na nossa vida, em que nós sejamos trabalhados, chamados e até mesmo
verificados pelo Espírito Santo de Deus, existe um momento que nós devemos compreender que nós estacionamos de forma errada na nossa vida. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que desde muitos anos, milênios, nossos antepassados, eles sustentaram os próprios escritos de Deus, a própria lei, e traziam uma importância muito grande para essa palavra. E principalmente de uma forma ordinária, em que é necessário para mim e que é necessário para você e para toda a igreja. Nós precisamos entender que se nós formos santos, existe ainda a possibilidade de nós escorregarmos numa situação muito grave, que venha a ser a que eu vou explanar agora também, considerando a importância do centro da palavra. Vamos abrir em Deuteronômio 29, 18. Observa bem que essa palavra, Deuteronômio 29, 18, diz assim, olha que texto glorioso. Preste atenção no texto. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Amém? Então você observa o seguinte, por que nós temos que ter uma vida santa e irrepreensível, e Deus diz que nós devemos ser santos e procedermos de santa maneira como é aquele que é santo diante de nós. Nós estamos diante de uma palavra, irmãos, que nos remete a entender que muitas situações das nossas vidas nós priorizamos o nosso bem-estar. Então, nós, em vez de colocarmos Deus como centro da nossa vida, nós colocamos as nossas dores, nós colocamos nossos sofrimentos e nossas angústias. Então, nós valorizamos o quê? Nós valorizamos a nossa vida pessoal. Então, o texto está dizendo que isso é uma falta gravíssima, porque a Bíblia diz, saber que aquele que vos chamou é santo, seja, pois, santo em toda a vossa maneira de viver. Nós temos esses assuntos que eu acabei de falar, as circunstâncias de face na nossa vida, as dores, as opções, mas elas não podem ser o centro da nossa vida. No Deuteronômio 29, 18, ele está ratificando dentro da lei que isso é uma coisa absurda. Por quê? Porque se um de nós vier a produzir um entendimento desse, nós vamos ter naturalmente resultados desastrosos na nossa vida. Por quê? Porque a raiz de amargura, ela vai sendo plantada dentro do coração e ela vai trazendo os seus frutos. E, consequentemente, são os frutos de destruição e que dão a porta e a chave na mão de Satanás e seus demônios para que eles possam, então, trabalhar na vida daquele que, ainda que conheça Deus, mas ele inverte a situação da ordem das coisas, então Deus não é mais o centro da vida dele. As dores, as aflições, as angústias e tudo aquilo que ele tem, ele se sente o último dos homens na face da terra, então ele vai trazendo a cólera, vai trazendo a malícia, vai trazendo os procedimentos malignos e de repente aquela pessoa está completamente contaminada. Nós vemos nessa palavra aqui, irmãos, a observância ao qual Deus nos dá graça para que todos nós sejamos santos. E todo o nosso praticar, toda a nossa maneira de viver tem que ser santa. Por quê? Porque uma vez que eu ou você venhamos a colocar em nossas vidas algumas razões ao qual estamos sofrendo como centro da nossa vida, nós temos a total inclinação de possibilidade de amanhã você não estar adorando a Deus como você deve adorar. Amanhã você não está glorificando nem exaltando. Amanhã Deus deixou de ser o centro da sua vida, então você se entrega a situações terríveis em que as amarguras da vida passam a ser o centro da sua vida. A importância dessa palavra em dizer, saber que aquele que vos chamou é santo, seja pois santo em toda a vossa maneira de viver, é porque é muito comum entre nós que esses acontecimentos ocorram. Eu acabei agora mesmo, estava conversando com a Rosângela, uma amiga dela ligou para ela e disse que o primo do marido dela acabou de suicidar. Eu imediatamente refleti na minha cabeça. Olha, o coração dele, segundo a historicidade falada, vinha progredindo em amargura. Então os frutos de amargura foram dados em sequências. E chegou, naturalmente, por último, ele se lançou a um suicídio. O suicida, ele está o quê? Com o coração repleto de amargura, repleto de ira, repleto de todos os desejos malignos, e ele não consegue colocar Deus como centro da vida dele. Nós que estamos aqui, diante da palavra de Deus, devemos valorizar essa palavra como nunca. Por quê? Porque a soberania dessa palavra, ela nos induz a trazer um conselho extraordinário e brilhante.
Sabei que aquele que vos chamou é santo, seja, pois, santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque uma pessoa que procede com o coração segundo a graça e a vontade de Deus, irmãos, ela entende perfeitamente que ela precisa vigiar. A palavra de Deus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque todas as coisas que estão na nossa vida, na minha vida, na tua vida, em nossa vida da igreja, elas têm um momento em que elas nasceram. Elas nascem, elas crescem e elas produzem os frutos e depois elas morrem. Então, eu fico aqui a trazer esse entendimento na palavra do Senhor, em que o próprio Pedro ressalta a importância de saber que aquele que me chamou é santo, seja, pois, santo em toda a vossa maneira de viver, porque em determinados momentos as pessoas pensam que não há problema, há um tempo para todas as coisas, e que, na verdade, essas coisas não são urgentes, e nós ficamos, às vezes, tendo um sabor amargo, temos um sabor que, na verdade, é difícil de conviver, é um sabor insuportável, é um sabor que não provém de Deus. Mas nós achamos que aquilo é uma prova. Não, aquilo já é uma raiz de amargura que brotou no coração do homem e ele vai levar o homem abaixo. Por quê? Porque esses frutos do coração dele não procedem de Deus. Eu vejo aqui na palavra, atestando esse pensamento, em que a própria Escritura está nos dando centro aqui, no verso 17, ele está dizendo aqui de uma forma mais profunda. Verso 17 do texto principal, do livro de Pedro. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A peregrinação é a nossa vida, né? Então você tem que se portar com temor, olhando a importância de tudo aquilo que vai nascer no seu coração e ter o discernimento se aquilo procede de Deus ou se não procede. Porque muitas coisas que podem nascer no meu coração ou no teu coração, no coração da igreja, você vai dizer: mas pastor, eu sou batizado, mas pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas pastor, eu participo das obras, mas pode nascer uma raiz de amargura no teu coração. Nós observamos que a palavra de Deus, ela está nos aconselhando a ser santos. A palavra de Deus está nos dando um entendimento por que você deve ser santo. Porque as questões da raiz de amargura, elas podem prosperar e trazer os frutos amargos de uma forma muito profunda, e amanhã você talvez não saiba nem por que tal coisa aconteceu. Eu vou abrir mais um verso da palavra de Deus aqui. Abra comigo em nome de Jesus, em Hebreus. Vamos abrir aqui. Vamos abrir em nome de Jesus no livro de Hebreus, o capítulo 4, né? Vou abrir com todos vocês aqui. Hebreus capítulo 4, 12. É isso? Hebreus capítulo 4, verso 12. Tá, vamos começar por aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junto às medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então veja bem, irmão, quando você tem uma centralização, de um comprometimento com a palavra de Deus, você começa a entender que ela é viva e eficaz para direcionar o teu entendimento. Mas uma vez que o homem despreza essa palavra, ele não tem, na verdade, a possibilidade de reverter tudo aquilo que até então está previsto na palavra de Deus. Então ele está dizendo bem claro aqui, o apóstolo, está falando: seja, pois, santo em toda a vossa maneira de viver, como é santo aquele que vos chamou. Então nós temos a natureza de um Deus que é santo, e ele, através da sua infinita misericórdia e bondade, ele tem nos levado, irmãos, a entender que os nossos procedimentos precisam estar voltados para a vida e não que nós entremos numa colisão e, de repente, sem saber discernir ou desembaraçar, nós vamos começar a arguir a nós mesmos, entender: mas por que nós estamos nesse problema? Por quê, irmãos? Quando nós examinamos o livro de Ezequiel 37, nós sabemos que lá é um cemitério que Deus fala de ossos. Então, o cemitério do Vale dos Ossos Secos está em referência em Ezequiel 37, que está também em harmonia com 1 Pedro 1. Então, esses dois versos estão harmonizados. Nós que estamos aqui em Cristo Jesus, nós devemos observar o seguinte: a palavra é viva e eficaz. Então, nós devemos ter o quê? Uma responsabilidade, uma fé profunda na palavra. Aqui agora, em Hebreus 12, a palavra de Deus,
elas nos mostram bem claramente Hebreus 12, 15. Vamos abrir lá em nome de Jesus. Olha o que diz o Escrito Sagrado acerca da amargura que eu estava falando. Hebreus 12, 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o que ele está querendo dizer, irmãos? Quando nós somos santos e enfocamos para a nossa vida ser santos, nós temos que ter o devido cuidado que, num determinado momento, tanto eu como a igreja, pode entrar num procedimento de raiz de amargura. Então, a raiz de amargura vai produzindo frutos que, na verdade, são rejeitados por Deus. Nós observamos o seguinte: muitos fatos chegam ao nosso coração, aos nossos ouvidos, nós perguntamos, mas por que se deu isso? Se você for espiritual, você vai logo notar raiz de amargura. A pessoa começou a entender que a dor dela era a maior dor do mundo, que ela era a pessoa mais afligida do mundo, mais vituperada do mundo. Então Deus não é mais o centro da vida dela. Então ele deixou o momento de observar os ensinamentos de Deus e vai para as suas próprias conveniências humanas. O que eu quero dizer na palavra é que você precisa entender a profundidade em que Deus está dizendo. Saber que aquele que vos chamou é santo, seja pois santo em vossa maneira de viver, porque Jesus Cristo teve inúmeras razões e inúmeros momentos difíceis para poder tomar atitude. Ele foi até mesmo traído por Pedro, mas no coração de Jesus Cristo não prevaleceu, não prosperou a raiz de amargura. Ele teve problemas com quem? Com Judas, não prosperou. Teve problema com Herodes, outros mais. Mas a raiz de amargura não prosperou no coração de Jesus Cristo. E nós temos aqui um dia, hoje, de Santa Ceia, em que nós olhamos para Jesus Cristo, temos que ver que Ele é realmente o nosso exemplo de vida. Ele é realmente aquele que traz as razões maiores para que você possa ter discernimento de entender por que você deve ser santo. Por quê? Porque uma pessoa que não traz o procedimento de santidade, nem coloca Deus como centro da sua vida, ele tem toda a possibilidade de cair em situações muito difíceis, ainda que ele esteja dentro da igreja. Eu vejo que milhares e milhões de pessoas estão dentro da igreja, mas trazem dentro de si uma raiz de amargura, uma raiz de entristecimento. Ele colocou que o problema do desemprego dele é o centro de todas as dores do mundo. Mas, na verdade, a palavra de Deus está nos remetendo de outra forma. Saber que aquele que vos chamou é santo, pode ser de santo toda a maneira de viver. Eu posso ter meus problemas, mas a minha vida tem que estar centralizada em Deus. Eu não posso achar que eu, na verdade, sou a pessoa mais sofrida. Eu não posso achar de maneira alguma que eu sou a pessoa que devo trazer, nesse momento, todos os olhos de Deus para dentro da minha vida. Aqui o apóstolo está nos dando um ensinamento muito glorioso. Por quê? Porque através dessas amarguras, a pessoa vai caindo numa situação de distância de Deus. A pessoa vai começando a não entender mais a Cristo, vai começando a não entender a obra gigantesca da crucificação, da salvação, da ressurreição, e ela começa a trazer o seguinte: eu sou o problema, eu tenho que receber ajuda imediatamente. E Deus está querendo dizer para você nesta hora que tudo que você possa pensar ou imaginar está depositado em Jesus Cristo. E é por isso que hoje é uma noite de Santa Ceia, é uma noite que nós vamos revigorar, revitalizar o nosso compromisso com a aliança, sabe, no sangue de Jesus Cristo. E isso que é importante para nós. Quando nós abrimos a palavra, ainda que ela esteja, na verdade, com a proeminência na lei, você vai lembrar que Jesus Cristo diz, e aí você começa a ver a morte de Cristo, você começa a ver a ressurreição, você começa a ver os ensinamentos da vida como ensinos soberanos. Porque todas as vezes que nós nos reunimos aqui em nome de Jesus Cristo, algum procedimento glorioso vai sair para a honra e para a glória das nossas vidas e para o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos muita alegria, irmãos, em seguir a Deus com o devido entendimento. Porque, por exemplo, hoje mesmo eu vi uma postagem do Senhor Benedito, muito gloriosa, acerca de uma águia. E aquela historicidade daquela águia é uma figura que faz toda a diferença na nossa vida como ser humano. Porque o ser humano, irmãos, ele foca na palavra, naquilo que é certo, e ele olha e vê o valor de que saber que aquele que me chamou é santo, seja pois santo em toda a vossa maneira de viver. Então você quer proceder como Jesus procedeu, e você quer proceder como os santos de Deus procederam, seguindo as ordens mais longínquas, distantes da nossa vida. Então, essa palavra dessa noite, ela visa trazer a você e trazer a mim para o entendimento de que nós podemos muito bem passarmos a nossa vida em uma revisão diante de Deus, no Tribunal Sagrado de Deus, porque eu tenho visto que muitas das vezes você pode fazer melhor e eu também, e nós não fazemos.
eu estou vendo que você pode ser muito mais santo e santa do que você é. E por que isso vai esbarrar em algum momento? Em algum momento, irmão, vai esbarrar numa situação que não é agradável a Deus. Você observa o seguinte, ele chama a atenção nessa palavra, que é aquele que deixa o fruto amargo, ele crescer, ele traz não só para a vida dele problema, eu não li o verso todo 12 e 15, ele traz problema para os outros também. Por quê? Porque ele começa a se achar que as dores dele têm que ser espalhadas para todos, e aí começam todos, na verdade, a serem contaminados, e de repente nem todos sabem como proceder. Eu sei que muita gente já teve experiência disso e com certeza está lembrando do que eu estou falando da palavra. O que eu quero trazer para você é ressaltar nesta noite a importância de você ser santo e entender que aquele que te chamou é santo. Por isso nós pregamos santidade continuamente na casa de Deus. Por quê? Porque convém que eu, você e todos nós não nos apresentemos de maneira alguma, em momento algum, enrolados com uma raiz de amargura. E por que os antepassados valorizavam tanto a centralização em Deus? Porque se o meu coração começar a frutificar de forma errônea, coisas que não convêm, porque me fizeram isso, me fizeram aquilo, eu vou dar o quê? Vou dar frutos daquilo que é a malignidade, e eu tenho certeza que essa é uma porta para Satanás e seus demônios tomarem conta da vida de qualquer homem que seja, dentro da igreja ou fora da igreja. Porque nós vimos que muitas pessoas dentro da igreja, denominados pastores, se lançaram a homicídios. E por que eles se lançaram a homicídios? O coração repleto de amargura. A amargura cresceu a um nível absurdo. Eu vi até mesmo pastores de uma denominação que me convém falar, praticarem homicídio, matando a própria nora. O que fez com que ele matasse? Amargura. Então, se ele tivesse seguido o texto em que o próprio Pedro diz, saber que aquele que vos chamou é santo, seja pois santo em toda a vossa maneira de viver, ele teria olhado para a palavra de Deus, centralizado Deus como Senhor de tudo e de todos na vida dele, e lembrado daquela palavra, a vingança pertence a Deus. E não pertence a você, nem a mim, nem a nenhum de nós. Então, que nós possamos entender, nesta noite de Santa Ceia, o grande efeito poderoso, sabe, transcendental do mundo espiritual de Deus através de Jesus Cristo, que morreu naquela cruz, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você possa entender que se não for Jesus Cristo a intervir na vida daquelas pessoas que estão com o coração ou distante de Deus, ou estão com raiz de amargura, ou qualquer outra situação, nada poderá ser feito. Você pode até pensar, imaginar, mas é por isso que a soberana palavra nos orienta que nós devemos ser santos como é aquele que nos chamou. Então, se o próprio Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, nos chamou em santidade, nós devemos permanecer entendendo que a nossa comunhão, a nossa comunicação, ela se dá, na verdade, baseada na vontade e nos padrões de Deus. E quando você olha para os padrões do mundo, da questão religiosa, Jesus Cristo é o centro do universo religioso. Então, quando nós pegamos na Bíblia Sagrada, nós observamos o seguinte, é daqui que traz a nossa vida, pois a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. A palavra desta noite para o teu coração é saber que aquele que vos chamou é santo, seja pois santo em toda a vossa maneira de viver. Por quê? Porque para você não ser atropelada ou atropelado, ou cair numa resignação de uma situação que você nem sabe por que chegou isso. Coração em que deu oportunidade à amargura. Da amargura veio para a ira, da ira veio para a malícia, da malícia veio para a cólera, e da cólera para os adultérios, para os procedimentos de morte, homicídios, etc. E tal. Eu quero dizer aos amados irmãos que reflitam nessa palavra, porque quando nós olhamos, vemos até mesmo que o próprio apóstolo fala em Efésios capítulo 31, revigorando o poder dessa palavra. Vou ler rapidamente aqui em Efésios capítulo 4, e o verso 31, olha o que diz a Escritura. Olha o que está dizendo mais uma vez para ratificar a palavra. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Então você observa que o apóstolo Paulo aos Efésios faz menção da questão da amargura. Que nós nesta noite possamos enfatizar então a importância ao qual o apóstolo Pedro diz: sabei que aquele que vos chamou é santo, portanto, sede santo todos vós.
Então nós temos que ser santos no procedimento, para quê? Para evitar os desvios e evitar, na verdade, que o nosso coração venha contaminar não só a nós, mas como também aos outros. Que Deus possa nos abençoar nessa noite de Santa Ceia e possamos agradar a Deus, em nome de Jesus, recebendo essa palavra para a honra e glória de Deus.